Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Gostaria que você deixasse um joinha nesse vídeo e ativasse o sininho para ser notificado pelo YouTube. Todos os dias temos vídeo no canal. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook. E você que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Eu gostaria que vocês ficassem até o final desse vídeo, porque o Senhor Jesus irá falar ao meu coração e ao seu coração uma palavra abençoadora para mim e para vocês. O justo viverá pela fé. Bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Em Romanos capítulo 1, versos 17. O tema da justiça sempre permeou a religião com as seguintes perguntas: o que é justiça? Quem é justo? Como ser justificado? A ausência dessas respostas trouxe medo às pessoas, mas a palavra de Deus é a luz que liberta, trazendo paz. A solução para a justiça de Deus diante do pecado humano é esclarecida pelas Escrituras. O livro de Romanos impactou a vida de homens como Agostinho Lutero e John Wesley através das respostas sobre a justiça de Deus em Romanos. Esses homens foram usados por Deus para levar a resposta de que somente através da fé podemos ser justificados. Como viver pela fé? Iremos refletir sobre o conceito de justiça em Romanos e ter como exemplo três grandes personagens da história cristã. Fé para vencer o pecado. Romanos capítulo 3, dos versos 19 ao 24. A fé nos capacita a vencer o pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas através da fé somos perdoados pelo Senhor quando nós confessamos como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé. Em 1 João capítulo 1, dos versos 7 aos versos 9, Agostinho de Hipona, 354 a 430 anos depois de Cristo, conhecido como Santo Agostinho, mesmo depois de ser um religioso dedicado, reconheceu que vivia em pecado e buscava uma forma de vencer o pecado e entendeu que isso é possível através da fé. Escreveu suas confissões, reconhecendo seus pecados de prostituição e tantos outros. Quando pensava na justiça de Deus diante de seus pecados, se via culpado e destinado à condenação. Mas ao estudar a Bíblia em Romanos, descobriu que poderia, através da fé, ser perdoado e justificado por Deus gratuitamente. Através dessas palavras, conseguiu libertar-se dos pecados e da culpa que atormentavam. Fé para viver a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, dos versos 8 ao 17. A fé
nos ensina a viver conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente. Em Mateus capítulo 4, versos 4, através dos mandamentos da lei, ninguém conseguiu ser justificado. Gálatas capítulo 3, versos 11. Mas pela fé somos salvos. Efésios capítulo 2, versos 8. Martinho Lutero foi usado por Deus para proclamar a reforma protestante, mas não passaria de um revolucionário qualquer. Se o seu movimento não tivesse uma base sólida, a força do protestantismo foi o conhecimento bíblico. Lutero percebeu que pessoas erravam porque estavam na ignorância e não conheciam a verdade. Então traduziu a Bíblia para a língua do povo e todos tiveram acesso à palavra de Deus, sendo libertos da ignorância. João capítulo 8, versos 32. A partir de conhecer a Bíblia, as pessoas podem aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. A reforma protestante foi uma busca pelo retorno à verdade da palavra de Deus. O texto de Romanos foi inspirado para Lutero pregar que através da fé somos justificados por Deus. Romanos capítulo 1, versos 17. Através da fé, a ignorância é vencida com o conhecimento da palavra. Fé para buscar a santificação. Romanos capítulo 6, versos 11 ao 23. Ninguém pode dizer que não tem pecados. Em 1 João capítulo 1, versos 10. Mas ao arrepender-se e confessar-se pecador, se torna alvo do perdão divino. Quando somos perdoados, Deus nos capacita a vencer o pecado e não voltar mais ao erro. João capítulo 8, versos 11. João Wesley foi influenciado pelo pensamento de Lutero e principalmente pelo seu entendimento do texto. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versos 17. Quando João Wesley ouviu que Lutero falou sobre isso, e sua mente se abriu para saber que poderia ser salvo, logo seu coração se aqueceu, apaixonando por esta verdade. A partir de então, sua vida foi transformada e levou essa mensagem a milhares de vidas. Mas João Wesley já era um religioso há muito tempo e não entendia essas coisas, então compreendeu que a religiosidade se tornou um empecilho para que a pessoa alcançasse a santificação. Passou a pregar que é possível santificar-se e que somente através da fé verdadeira a pessoa pode ser livre permanentemente de seus pecados. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.